Boa tarde, então. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite à FEMPROF e queria cumprimentar as colegas que têm estado a apresentar também a sua perspectiva aqui em relação às questões do bullying. Portanto, eu chamo-me Luís Fernandes, portanto, aqui Luís Pinho Fernandes, trabalho nesta área há mais de 20 anos. Estou neste momento a coordenar dois projetos, o bullying.pt e o Outubro, mês de prevenção e combate ao bullying. E pronto, e isto mais que um trabalho é quase uma missão de vida, não é? Como muitos de nós que trabalhamos nesta área. Portanto, este trabalho é um trabalho que é diário, tem que ser feito, portanto, por todos os protagonistas. Falávamos há pouco da questão dos alunos, dos professores, dos pais, dos funcionários, dos técnicos, dos órgãos de gestão, que são fundamentais também nesta questão. E estes projetos, pronto, algo que eu gostava também de dizer, portanto, praticamente a parte mais de introdução do tema e desenvolvimento do tema, portanto, já foi apresentado pelas colegas. Costuma-se usar agora mais o termo bullying em idade escolar, porque não faz sentido usarmos em contexto escolar, visto que é algo que cada vez mais ultrapassa as fronteiras da escola, não é? Portanto, e durante muitos anos utilizou-se o termo meio escolar, portanto, que é muito limitativo, portanto, e que não faz muito sentido atualmente. Quando falamos em violência, sim, continua também a haver ainda muita confusão, às vezes, do que é bullying e o que não é bullying. Eu fui tentando ver, estava aqui a ver também algumas questões que quem está a assistir ia colocando e dizia até quando o bullying é com os professores, não há bullying contra os professores. Portanto, o bullying é entre pares, é intencional, é repetido e é numa relação que há um desequilíbrio de poder. Quando também há bullying na vida adulta, né? Portanto, em contexto laboral, mas aí o termo é mobbing que se utiliza, portanto, não há um aluno não pode exercer bullying sobre um professor ou sobre um funcionário, portanto, tecnicamente não é bullying, portanto, pode ser violência, indisciplina, o que quer que seja. Eu fui tomando aqui algumas notas de aspectos que gostava de falar, portanto, em primeiro lugar, que é uma luta antiga que tenho com outros colegas, é o facto de nós não termos um diagnóstico nacional para as questões do bullying e do cyberbullying, portanto, sabemos, com base em investigações que têm sido feitas, que os valores rondam 1 em cada 3 crianças em idade escolar, portanto, estamos a falar de um número muito significativo. Só para facilitar, portanto, imaginando um agrupamento que tem 1000 alunos, há 330 alunos que estão envolvidos nesta situação como vítimas, como agressores, ou nesse duplo papel, portanto, e há miúdos que temos, cada vez mais temos escolas agrupadas em que temos diferentes ciclos de ensino, portanto, e um aluno, imaginem, do 7º ano pode ser vítima de um do 9º, mas pode ser agressor de um do 5º. E esse do 5º pode às vezes ser o agressor do 3º, por exemplo. Portanto, muitas vezes há essa multiplicação e uma perpetuação desse tipo de agressões, portanto, e muitas vezes há nesse duplo papel. Muitas vezes também há pouco falava-se da questão de mudar de escola. Mudar de escola, às vezes o desespero dos pais é tão grande que acaba por ser a medida mais rápida para de alguma forma tentarem alterar a situação, mas como já foi dito, portanto, muitas vezes o perfil que aquela criança, aquele jovem tem, portanto, e que o acompanha, portanto, acaba por o tornar novamente vítima noutra escola. Mas também pode acontecer o contrário, portanto, às vezes há situações, temos miúdos que são vítimas numa escola e ao mudarem de escola, podem se tornar agressores. E também é comum, portanto, vítimas de bullying, do bullying que nós já chamamos bullying tradicional, não é? Não incluindo a questão do cyberbullying, tornarem-se agressores em termos de cyberbullying, porque muitas vezes é a forma que têm de conseguir retaliar a algum tipo de mal-estar das agressões que sofrem. Portanto, não conseguindo face a face, acabam por fazê-lo através dos dispositivos digitais, por trás dos ecrãs. Portanto, há toda esta questão que é importante nós termos em conta. Deixem-me só aqui, eu fui ouvindo também um bocadinho
a questão de onde é que o bullying existe. O bullying existe em todas as escolas. Não há nenhuma escola no mundo onde não exista bullying. Portanto, pode ser mais visível, menos visível, mais verbal, mais físico, mas existe em todas as escolas. A verdade é essa. Aliás, há estudos que se calcula que a cada 7 segundos acontece uma situação de bullying em alguma escola do mundo. E isso é um valor muito significativo. Também já foi referido a questão de ser os recreios e os corredores os principais locais onde ocorrem situações de bullying, e aí sabemos que muitas vezes quem está presente são alunos e funcionários, daí a importância dos funcionários, dos assistentes operacionais, terem uma parte muito ativa nesta questão da prevenção e do combate ao bullying. A formação ao pessoal não docente é essencial, porque são elementos fundamentais. Por exemplo, há estudos, principalmente no Brasil, que apontam também para níveis significativos de bullying em contexto de sala de aula. Nós cá em Portugal e em alguns países europeus rondam os 30%, no Brasil rondam às vezes 50%, mais o bullying acontecer mais em contexto de sala de aula do que acontece no nosso país e que acontecia há umas décadas atrás. Eu acho que isso também tem a ver muito com a questão de uma perda de coesão de grupo, de competências a nível, porque é o que está na base, como foi dito, portanto o que está na base da entrada à janela para o bullying, muitas vezes é a questão de alguma ausência de competências pessoais e sociais, não é? Porque se nós tivéssemos miúdos que eram miúdos mais assertivos, miúdos mais empáticos, há muito menos espaço para que aconteçam situações de bullying. A verdade é que não há, nos últimos anos, tem-se perdido também até atrás, como consequência, portanto, de algumas políticas educativas, portanto, deu-se mais ênfase à questão da instrução e menos à questão do trabalho das emoções, que é fundamental. E neste pós-pandemia, portanto, nós temos visto, e quem trabalha, eu trabalho no agrupamento de escolas da Vidigueira, neste momento. Já estou há muitos anos aqui na zona de Beja, sou da margem sul, mas já estou aqui há alguns anos, mas através dos projetos, portanto, tenho trabalhado com escolas em todo o país, e muitas vezes é esse o feedback que nós temos, portanto, nota-se algum cansaço, alguma imaturidade também por parte dos alunos, portanto, uma menor tolerância a certo tipo de comportamentos, portanto, alguma hipersensibilidade a alguns comentários. Portanto, o bullying sempre existiu, como já foi dito. A verdade é que há uns anos nós tínhamos vivências de rua, vivências de interação uns com os outros, relacionamento interpessoal, que neste momento não acontece com tanta frequência e faz com que haja uma maior facilidade em que o bullying surja e se estabeleça. E isso é fundamental também no sentido em que cada vez mais nós temos, portanto, no terreno percebemos que há uns anos, às vezes perguntam-me se há mais bullying agora do que havia há uns anos atrás. O bullying começou a ser estudado em Portugal, portanto, nos anos 90, foi, a primeira pessoa assim a trabalhar mais estas questões cá em Portugal foi a professora Beatriz Pereira da Universidade do Minho e o professor João Amado também começaram a trabalhar estas questões. Mas a verdade é que há uns anos, portanto, nós tínhamos agressores e vítimas não na mesma turma e agora cada vez é mais comum nós termos vítimas e agressores na mesma turma. Portanto, perdeu-se um pouco da questão da coesão de grupo, daquele espírito em termos de amizade, portanto, e de apoio, de suporte emocional entre os pares. Foi falado já aqui a questão do programa Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência. Eu fui um dos especialistas que esteve na gênese do programa, portanto com o Tito Moraes e com a Sónia Seixas também. Os materiais que existem no site do projeto, portanto fomos nós que elaborámos e na altura fizemos uma série de propostas, que muitas não foram para a frente, mas há uma muito importante que eu considero muito importante e que ainda não foi falada hoje, que foi a criação na plataforma da DGEST, da Direção-Geral de Estabelecimentos Escolares, há um campo específico para bullying e para cyberbullying. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que todas as situações de bullying ou de cyberbullying que aconteçam em qualquer escola, em qualquer agrupamento do país,
devem ser comunicadas à DGEST. E há um campo específico, foi uma proposta nossa no âmbito de quando fizemos essa proposta à Direção-Geral de Educação, da criação de um Plano Nacional de Prevenção e Combate ao Bullying. A ideia, portanto, foi mesmo a criação desse espaço para que fosse mais fácil de haver essa comunicação. Essa plataforma, apenas as direções das escolas têm acesso, nem os diretores de turma têm, nem os coordenadores de diretores de turma, mas a verdade é que muitas vezes o que acontece, e apesar da própria Direção-Geral de Educação tem vindo a esclarecer essa questão, muitas vezes, e eu percebo porquê, porque estou no terreno e acabo por perceber o porquê de muitas vezes não se comunicar essas situações, é porque depois a escola A comunica, a escola B não comunica, e isso faz com que pareça que a escola A é muito problemática e a escola B não é. Agora, a verdade é que temos que avançar um pouco mais, portanto, nesta questão, e tem que haver realmente uma estratégia nacional de prevenção e combate ao bullying, porque há muitos anos que todos nós já trabalhamos nesta área, portanto eu já tive em uma série de projetos, o programa Escola Sem Bullying, Escola Sem Violência, teve um MOOC, portanto uma formação associada, que ainda agora decorreu a última edição, que foi aumentada, uma versão aumentada, com a entrada da colega Raquel António, da Associação No Bullying Portugal e do ISCTE, em que foi criado um módulo sobre bullying homofóbico, mas a ideia mesmo era passar o máximo de informação, tanto que nós optámos por fazer essa formação também aberta, não só a professores, mas a pais, a técnicos, a qualquer pessoa, mas a verdade é que tem que haver uma estratégia nacional. E quando eu digo estratégia nacional, na altura, portanto, quando se começou antes de 2019, portanto, o programa começou no ativo, portanto, a partir de 2019, do ano letivo 2019-2020, na altura, portanto, defendia muito a questão de um plano nacional. Neste momento já acho que tem que ser visto de outra forma, até porque com a delegação de competências nas autarquias. Portanto, acho que é importante, se calhar, começarmos a pensar nesse plano nacional também, mas principalmente em planos municipais de prevenção e combate e intervenção na área do bullying e cyberbullying. O que é que eu quero dizer com isto? Portanto, é importante haver esse diagnóstico nacional, como é óbvio, mas também a nível concelhio, a nível dos agrupamentos. Cada agrupamento, apesar de sermos um país pequenino, tem as suas especificidades, não é? E uma escola de Barrancos não é a mesma coisa que uma escola de Setúbal, ou com uma escola da Amora, onde eu nasci, por exemplo, ou no Porto, tem que ter em conta essas especificidades para depois intervirmos. E localmente nós conseguimos ter um conhecimento muito mais aprofundado de quais os tipos de bullying, porque nós sabemos que o bullying vai se tornando mais camuflado ao longo do decorrer da escolaridade, portanto no primeiro ciclo e antes até do primeiro ciclo é muito o bullying verbal, o bullying físico, portanto muito visível, depois vai se tornando cada vez mais camuflado, mas é importante que também tem a ver com o tamanho do agrupamento e todas essas questões, portanto uma série de problemas podem estar também associados, mas é importante nós termos em conta que tem que haver essa visão mais local desta situação. Portanto, claro que depois, juntando todas essas visões mais locais ou regionais, portanto, teremos esse panorama nacional abarcado. Agora, a verdade é que é muito importante termos essa visão mais localizada. Nós, pronto, quando se fala desta questão e há pouco também falou-se, eu estava a ver de algumas questões que foram colocadas aí também, e não me querendo repetir com as colegas em relação ao uso dos ecrãs, e nós temos cada vez mais essa questão, o cyberbullying deixou de, portanto, quando nós transitamos da questão do bullying para o cyberbullying, temos também que ter em conta e que houve alguma, e com a pandemia também se acentuou-se, não é? Portanto, e os estudos apontam para que existiu um aumento de 70% das situações de cyberbullying com a pandemia, porque houve essa migração, não é, do bullying, tínhamos as escolas em muitos momentos fechadas, portanto não podia haver situações de bullying, era impossível, não é? Mas
passou-se para o online. E as questões do online, que já foram aqui focadas, não é? Portanto, trazem problemas acrescidos, primeiro porque muitos dos adultos, muitos dos professores, dos psicólogos, dos pais, portanto, não, são aquilo que se chama os imigrantes digitais, portanto, não dominamos muitas vezes da forma como a destreza que os mais novos têm, que são nativos digitais, e isso faz com que, e não havendo também um contexto físico, como acontece na escola, em que temos técnicos, temos funcionários que podem estar mais atentos, mais sensibilizados, mais formados para essa questão, aqui passa muito também, no online não temos quem esteja a vistoriar, não é, todas essas questões. A verdade é que muitas vezes o que acontece é que se ultrapasse mais limites com as questões do online do que acontecia com o bullying, não é? Porque havia alguém que é aquilo que nós chamamos deixa de haver aquele feedback tangível, não é? Portanto, porque não se percebe em tempo real aquilo que está a acontecer, como acontece no bullying, portanto no cyberbullying não vemos bem o impacto das coisas. Isso torna mais gravoso, até porque passamos de algo que acontecia em horário escolar, como foi dito há pouco, para um horário que é 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Portanto, o bullying deixou de tirar férias, deixou de fazer greve, portanto, em qualquer altura podemos estar com uma situação, ter que acompanhar uma situação de cyberbullying. E também torna, e é muito mais problemático para as vítimas, no sentido em que, imaginem a situação de uma ameaça do género: amanhã, quando chegares à escola, por parte de um agressor, para a sua vítima, eu bato. E o miúdo sabe que no outro dia, às tantas horas, quando chegar à escola, aquele colega que pretende lhe bater. Agora, se ele receber uma mensagem e disser quanto menos esperados, vais ver o que é que te acontece, ele não sabe quem é, quando é que vai ser, em que contexto vai ser, portanto, cria níveis de ansiedade, níveis de possíveis até ataques de pânico, como nós temos tido muito e cada vez mais nas nossas escolas, faz com que seja mais complicado lidar com estas situações. E depois o online traz outros desafios, e há pouco alguém falava também das questões dos desafios online, do TikTok, todas essas questões que muitas vezes é um mundo que passa um pouco ao lado dos pais, que passa ao lado dos professores, não é? A maior parte dos miúdos agora perdem-se em casa. Nós estamos muito descansados porque eles estão nos seus quartos, estão a ver vídeos e muito sossegados, e nós quase que não os ouvimos, mas a verdade é que eles muitas vezes perdem-se por aí. Portanto, e falou-se aqui da questão do sexting, que é bastante comum, e há estudos que apontam para valores muito significativos de adolescentes a ter esse tipo de práticas, mas depois, quando as coisas não correm bem, temos aquilo que se chama o sextortion, não é? A extorsão sexual de haver alguém que tem algum conteúdo e que faz alguma chantagem também. E no caso também de relacionamentos, apesar disto que eu estou a dizer, a questão do sexting, a questão do sextortion, nós não consideramos que sejam comportamentos de cyberbullying, são comportamentos associados ao cyberbullying, não são propriamente de cyberbullying, mas são associados. E temos também portanto, aquilo que inicialmente se era chamada pornografia de vingança, que é algo que é um nome que é incorreto, não é? Portanto, cada vez mais depois a seguir começou-se a utilizar pornografia não consentida, mas a carga de pornografia é muito negativa e, como tal, utiliza-se violência sexual com base em imagens, portanto é o termo mais atual e o termo que acaba por ser mais correto e menos preconceituoso, até porque cria aqui outra questão da pornografia, quando esses conteúdos, muitas vezes feitos no âmbito de uma relação amorosa, não foram com base ou não tiveram com o propósito de ser conteúdos pornográficos. Em relação também aqui à questão de que falou-se há pouco dos agressores.
Os agressores são aquilo que eu costumo chamar órfãos de pais vivos, portanto é muito difícil nós encontrarmos pais de agressores, é sempre mais fácil encontrar pais de vítimas do que pais de agressores. Nós, quando trabalhamos estas questões do bullying, através de programas de prevenção e combate e de intervenção, devemos ter em conta que, como foi dito, todos os intervenientes devem fazer parte da equação e devemos trabalhar com as vítimas, com os agressores e capacitar os observadores, que é fundamental, até porque são 2/3, não é? Portanto, 1/3 são os miúdos que estão envolvidos em situações de bullying, 2/3, portanto, são os observadores e que podem fazer toda a diferença. Eu costumo dar o exemplo, quando faço as sessões nas turmas, se perante uma situação que poderia derivar numa situação de bullying, a turma intervisse logo de forma muito precoce, portanto aquilo nunca daria origem a uma situação de bullying. Portanto é muito importante capacitar os observadores para que eles possam, de alguma forma, também servir quase como um escudo protetor em relação a crianças e jovens que têm um perfil que se possa adequar mais nas vítimas, não é? As vítimas também podem ser de vários tipos, né? Podem ser passivas, provocadoras, podem ser agressoras, que era aquele caso que eu dizia no início de alguém que é vítima, mas que depois acaba por reproduzir essas agressões que é alvo. Mas a verdade é que é importante trabalhar com todos e quando falamos de trabalhar e a existência de programas nas escolas, isso é fundamental, no sentido em que, sabendo que quando há um programa que é desenvolvido ao longo do ano letivo, não de forma pontual, porque nós continuamos a ter, e aí eu dizer a ausência de alguma estratégia nacional de prevenção e combate ao bullying, que é no sentido de termos ações que são pontuais. Temos o Dia da Internet Segura e faz-se uma sessão sobre perigos online. Temos o 20 de outubro, que é o Dia Mundial de Combate ao Bullying, que faz uma sessão sobre bullying. Mas depois, ao longo do ano, não é trabalhada esta questão. Isto faz com que não seja, é como se fosse uma estrada que tem alguns buracos, nós tapamos uns, mas entretanto há outros que nunca são tapados ou há outros novos que vão surgindo. Portanto, os programas devem ser feitos ao longo de um ano letivo ou de vários anos letivos e quando isso acontece, vários estudos em vários países apontam para uma diminuição na ordem dos 50% dos índices de bullying. Portanto, é muito importante que haja essa questão. E é importante também que haja uma política de cultura anti-bullying na escola. E quando eu digo isto e a criação desse campo na plataforma da Digeste foi mesmo isso, foi porque muitas vezes nós continuamos, e é algo que os pais recorrentemente nos procuram, dizem, é que as coisas não são tidas em atenção, portanto é algo que é visto como brincadeiras, como sempre aconteceu, às vezes até alguns pais acham que as situações de bullying até podem tornar os filhos mais fortes quando não acontece toda essa situação, não é? Eu já tive pais de vítimas que acham que os filhos, se passarem por uma situação de bullying, acabam por ficar mais fortes, e a verdade não é essa. Agora, voltando só aqui à questão dos agressores, nós sabemos que não há legislação específica no caso do bullying e do cyberbullying. Agora, o que há é que também não é correto dizermos que não há medidas que possam ser alvo de uma intervenção por parte de quem está a avaliar estas situações. Nós sabemos que os miúdos até aos 12 anos há uma lei de promoção e proteção em que podem haver algum tipo de penalizações, digamos assim, ou consequências deste tipo de comportamentos. A partir dos 12 até aos 15, portanto, temos a lei tutelar educativa, e a partir dos 16 temos já é como se fosse, portanto, o jovem é visto como se fosse um adulto e aplica-se o Código Penal. E há vários artigos, o que tem que se fazer quando é feita a denúncia, temos que desdobrar o Código Penal, tanto quando têm mais de 16 anos, em injúria, por exemplo, ou devassa da vida privada, ou partilha de conteúdos não autorizados. Portanto, tudo isso
há artigos, portanto, do Código Penal em que se pode enquadrar as situações de bullying. Agora, realmente é uma necessidade urgente a criação de legislação específica nesta área. Em 2010, não sei se recordam, 2010, 2011, chegou a existir uma proposta na altura no governo do engenheiro Sócrates, só que era uma proposta de legislação que baseava-se num caráter muito punitivo. E eu e outras pessoas, portanto, na altura fomos contra, no sentido em que eu acho que tem que se basear em algo que seja essencialmente preventivo. As escolas têm que ter recursos, e não têm neste momento, e têm que têm que passar pela formação, pela sensibilização. Claro que tem que haver consequências, mas não podemos ter uma legislação que seja só quando alguém pratica este tipo de comportamentos, tem este tipo de comportamentos, ser alvo de uma punição como ser suspenso, porque não. Aliás, os projetos que são desenvolvidos nas escolas devem ter em conta, e deve haver recursos para isso, evitar ao máximo que alguém que é agressor, ou estamos a falar aqui neste caso concreto do bullying ou da violência, vá para casa, porque muitas vezes é um prémio que não... Que lhe estamos a dar. Aliás, eu tenho miúdos que às vezes me dizem que quando estão fartos da escola armam confusão e vão uns dias descansar para casa, portanto, e não é por aí. Portanto, ao longo destes projetos, destes anos, de alguns projetos que eu tenho trabalhado, tem-se tentado sempre, dentro do possível, fazer esse envolvimento por parte de toda a comunidade e por parte desses miúdos, no sentido deles criarem, em parceria com professores, com um grupo de trabalho, criarem projetos que pudessem de alguma forma refletir sobre a prática desse tipo de comportamentos que eles tiveram. E já tive casos de alunos que tiveram a dar aulas de informática em lares de terceira idade, já tive miúdos que fizeram projetos, por exemplo, e que trabalharam estas questões no primeiro ciclo, sendo eles do terceiro ciclo, portanto, envolvê-los de alguma forma, até no caso de haver um projeto na escola, envolvê-los de maneira a que haja esse quase como um reestruturar do seu pensamento. Há uns anos, um miúdo com quem eu trabalhei, que eu acompanhava, que era agressor, dizia-me o seguinte: toda a gente quer ser bom em alguma coisa, eu sou bom a fazer mal. Portanto, e quando eles interiorizam este tipo de pensamento, tanto que acham que só são bons a fazer mal, portanto, nós temos que desconstruir isto, até porque, só a título de curiosidade, os principais projetos a nível mundial com mais sucesso têm ex-agressores na sua organização, portanto, foram criados ou são desenvolvidos por ex-agressores, porque normalmente são pessoas até muito competentes, pessoas que carismáticas até, e que quando são puxados para o lado certo e quando têm o apoio especializado ao longo do seu desenvolvimento, acabam por conseguir também mudar de barricada, digamos assim, e ter uma postura mais positiva, e muitas vezes em termos futuros, portanto, acabam por estar marcados de uma forma mais positiva. Estava só aqui a ver, falou-se também da questão do sistema de denúncia, que eu acho que é essencial em todas as escolas. E este sistema de denúncia, além do que é mais comum, de haver algumas caixas, que os miúdos podem colocar essas denúncias, e às vezes nós colocamos muito, ou na entrada da escola, ou na biblioteca. Eu já tive alguns projetos em que, trabalhando em sede de Assembleia de Delegados de Turma, eles propunham que fosse na casa de banho, por exemplo, porque era muito mais protegido, digamos assim. Agora, nós sabemos que, ou ser na casa de banho, ou ser noutro sítio, muitas vezes vai aparecer coisas que não têm nada a ver com o bullying, mas isso, portanto, acaba por ser um dano colateral daquilo que nós estamos a fazer, mas que é fundamental. Mas, por acaso, já tive em alguns projetos a questão de ser na casa de banho, de ser mais resguardado e não ser tão fácil de alguém observar a vítima ou o observador a denunciar a situação.
Mas é algo que é fundamental, até porque muitas vezes não há, e isso também era algo que eu acho que devia de ser feito de uma forma mais central, um folheto de denúncia, não é, que possa ser disponibilizado ou em formato de papel ou existir nos sites de cada agrupamento em que a pessoa possa denunciar a situação, seja ela qual for, os pais, um funcionário, um professor, portanto, qualquer pessoa possa fazer isso. Nós no projeto bullying.pt, que tem um site associado, que eu já agora aproveitava também para divulgar, que é o www.bullying.pt, portanto é muito fácil. Portanto, tem uma equipa que faz parte deste projeto, mas também tem uma série de informações relacionadas, como fazer uma denúncia, como outro tipo de materiais. Nós temos criado muitos materiais que têm circulado pelas escolas e que eu acho que também que são importantes no sentido de sensibilizar e prevenir para estas situações, e que é fundamental. Nós termos também materiais. O primeiro livro que eu realizei, que fiz com a Sónia Seixas, que se chama Plano Bullying, como apagar o bullying da escola, tem 100 materiais práticos em formato editável, portanto qualquer pessoa pode alterar para trabalhar essas questões do bullying, seja alunos, seja com assistentes operacionais, com professores, portanto, e que é muito importante também, porque muitas vezes nós não temos esses materiais, e esses materiais estão disponíveis. Eu também, portanto, estou sempre, e quem me conhece sabe que eu estou sempre disponível para ajudar e para disponibilizar os materiais que entendam necessários, e muita gente contacta também até quando estão a fazer trabalhos nesta área. Agora, acho que é muito importante também haver alguma organização em quem está no terreno, e nós temos, a colega Ana Margarida estava a referir à Associação Plano I. A Associação Plano I, por exemplo, é responsável pelo Observatório do Bullying, mas o Observatório do Bullying, por exemplo, curiosamente está dependente só do Ministério da Saúde e não está dependente do Ministério da Educação, que é algo que não faz sentido absolutamente nenhum. As colegas da Plano I também acabam por trabalhar, agora têm chegado mais às escolas, mas acabam por trabalhar mais na zona norte do que na zona centro e na zona sul. Portanto, e apesar desta boa vontade e deste vestir à camisola que todos nós temos, eu portanto, defendo há alguns anos que tem que haver outra organização e tem que haver um fio condutor no que respeita à intervenção, porque senão acabamos por estar todos muito empenhados, trabalharmos todos muito bem,